Rogamos a Deus, neste instante divino, nesse ambiente de paz, em nome do Cristo, em nome de nossa consciência, dos benfeitores amigos e dos irmãos amados que nos sustentam, para que possamos dar asas à nossa imaginação, deixar a nossa consciência aberta para observar e, quiçá, assimilar algo que vai acrescentar um tanto mais na compreensão do já dito e, às vezes, mais um ponto no conto daquilo que já foi observado. Vamos dar continuidade à nossa viagem, que é o sublime viandante e o mago sideral, com Ramatiz. Sabemos que o espírito assemelha-se a uma semente. Vou colocar hoje bem diferente. E o que tem dentro dessa semente são os seus anseios, as suas possibilidades do vir a ser. Para que ele possa nascer ou construir esses anseios, ele precisa morrer na forma pré-existente. Então a semente, para nascer, morre. E para viver, mata, porque ela vai incorporando novos seres na sua própria constituição e normalmente eles não vêm da forma que existem. Como nós não recebemos a proteína animal, como se devorando o animal vivo, engolindo-o inteiro. Mas são frações, assim como são frações de vegetais, também de minerais e outras instâncias. Então o espírito é esse eterno aprendiz. A cada experiência ele vai agregando valores, conforme vemos na imagem, e não tem limites fixados. Por isso que no amanhã seremos um mago sideral, a criar conscientemente dentro de nós novas consciências para esse ou para aquele objetivo, desde as instâncias psicobiofísicas aos estágios e dimensões morais e espirituais, de acordo com nossa proposta de vida plena, para transcender, como eu disse, o já conquistado na direção da nossa eterna incompletude. Mais uma vez, o Sublime Viandante e o Mago Sideral é a série. Hoje é a 33ª parte, motivos da recidiva do câncer, parte 1. E aí, o que você achou da aula anterior, que foi a última da profilaxia, parte 6? Então vamos relembrar um pouquinho dela. Hoje também é só um tópico. Recomendo que tome água até na própria recapitulação para você alimentar e oxigenar melhor o seu cérebro com a própria água, porque ela traz em si a essência do ar, que traz a essência da luz, e todos esses estágios e dimensões dos seres com seus saberes traz um tanto mais de informação para dentro do nosso próprio universo. Então, nessa recapitulação, antes eu quero mostrar algumas imagens. Quando falarmos de úlceras gástricas, estamos falando mais direcionado ao nosso estômago. Então, úlceras gástricas. E quando falarmos, na visão de Ramatiz, de úlceras pépticas, estamos falando de úlceras estomacais e, ao mesmo tempo, duodenais, que está aqui. Então, úlceras, tanto no estômago quanto no duodeno, que é essa primeira parte do intestino delgado. E aqui, a bactéria H. pylori, que normalmente é a responsável por essas ulcerações, e elas são criadas pelo nosso azedume, pela nossa má água. E várias situações, e pouquíssimas, são
provocadas por determinados alimentos. Mas se não, mesmo os alimentos, se não encontrar a ambiência, não tem lugar para essas bactérias destruir, se não tem um morbo deletério drenado do perispírito. E aqui as colites, porque ele vai falar também das colites ulcerativas. E aqui falamos, né, do colo transversal. Aqui nós vamos falar do colo ascendente e do descendente. E ainda tem um outro que nós vamos te mostrar. Aqui é exatamente o que acontece. A colite é essas criaturinhas, essas situações que vão acontecendo nessas inflamações dentro do nosso universo. Então aqui nós temos o colo transverso, tenho o ascendente, aqui ainda tenho o seco, que é o finalzinho, a ligação com o intestino delgado, aqui o descendente, conforme falamos, e aqui ainda tenho o sigmoide, que é esse pedacinho, aqui o reto, aqui a estrutura anal, e aqui a ligação, aqui o último, a última terminação do sistema digestivo ou do intestino grosso, para ser mais exato, nós chamamos de seco. E a primeira porção do intestino delgado chamamos de ileo. E vai estudar um pouquinho mais aí para você entender melhor. Então, sabe-se que os tipos mais nervosos, as pessoas mais nervosinhas, como eu era bastante, estou um tanto menos. Então, sabe-se que os tipos mais nervosos são justamente os que apresentam mais predisposições para a patologia das úlceras gástricas, pépticas e as colites insidiosas, traiçoeiras, pérfidas. Pois a imaginação superexcitada os leva a considerar a mais leve fadiga estomacal ou cansaço intestinal como formações ulcerosas. Então, para quem está com essa imaginação superexcitada, qualquer coisa é câncer, é isso ou aquilo, essa perturbação vai levar essa criatura a considerar a mais leve fadiga estomacal. O que é essa leve fadiga estomacal? É o que chamamos de dispepsia. Então, refere-se ao desconforto ou dor na parte superior do abdômen, geralmente após as refeições, exatamente na área estomacal, aqui nessa região. Então, doeu um pouquinho, já fala, já estou com úlcera, com câncer, com isso ou aquilo, e vai causando esses tormentos gratuitos que nós falamos. Então, cansaço intestinal, como formações ulcerosas. E às vezes não é nada disso, só comeu demais, não mastigou de menos, pensou e falou que não devia durante a refeição, ou antes ou após, e aí vê visitado por esses tormentos. E tudo isso contribui mais cedo para materializar na carne a conformação real daquilo que antes era simples suposição mental. Então aqui a minha mente ficou super excitada no departamento da imaginação, e se eu não parar com isso, não mudar a frequência, daqui a pouco vai estar a doença de fato construída por estas ondas mentais, psíquicas, emocionais, pela magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria até, e a magia negra. Em nossas comunicações sobre a dor e o sofrimento, explicamos que o morbo acumulado no perispírito, por essas magias citadas, pela inveja, o ciúme, a maledicência, a maldade, a mentira, calúnia, difamação e tudo mais, todo o prejuízo que damos aos outros vai acumulando no perispírito durante as encarnações pretéritas e na atual também, e é um produto fundamental da mente e da emoção.
todas essas perturbações surgem da magia mental e da magia emocional aqui no caso. Magia mental, podemos colocar ali somente os pensamentos, e da magia verbal coloca-se aqui as emoções. Então, quando o espírito desequilibra-se no curso ordeiro da vida psíquica. Então, na criação divina só existe harmonia e equilíbrio. Fora disso é por nossa conta. Não existe doenças, não existem sofrimentos, não existe punição, não existe castigo de forma alguma. Existe o nosso comportamento indevido frente às leis que nós desconhecemos e por desconhecimento violamos. E por ser escolhas e consequências, cada efeito tem a sua causa. Então, dependendo de como nos comportamos, gera uma causa que vai materializar um tormento, tanto psico-biofísico quanto moral ou espiritual. Feito isso, eu vou tomar mais água, recomendo que faça o mesmo para você hidratar. E se você quer saber, você está bem hidratadinho, então você vai pegar a sua linda pele, você pega, puxa, se soltar, ela voltar normal rapidamente, você está hidratado. Se ela ficar meio paradinha assim para cima e demorar a descer, você está desidratado. Então precisa hidratar-se, não é encher o estômago d'água, que significa hidratação. Tomar a água em goles, sabendo o que está fazendo, que ela é vida que vem vitalizar a nossa vida, e ela precisa ficar o máximo, e não é reter por apego em demasia para aparecer como inchaço, para ficar o necessário para o perfeito equilíbrio de nossa maquinaria biológica. Então vamos ao nosso estudo. Podereis informar-nos como se produz a nova incursão cancerígena nos tecidos sadios adjacentes em torno aos tumores extirpados ou membros amputados, o que nós chamamos de reincidência do retorno, às vezes chamam-se até metástases, normalmente a gente chama o que está aparecendo em outros lugares, em outros setores, mas surgindo no mesmo setor, nos tecidos adjacentes, reincidência. Então, asseguram certos médicos que basta o ingresso de algumas células cancerosas na circulação dos tecidos circunvizinhos, daqueles que estão em torno da problemática, para que então se manifeste novamente o câncer. É assim mesmo? Vamos ver. Ramatiz. Embora tenhamos subornado algumas vezes estas considerações à disciplina da etiologia, antes de continuar, eu já vou falar, quando fala subornado, então nós atrelamos isso àquilo. Então, embora tenhamos atrelado, suposto que algumas vezes essas considerações, atrelou isso à disciplina da etiologia, à disciplina da causa da enfermidade, à patologia e terapêutica médicas do vosso mundo. Então atrelou-se, subordinou-se a isso, desejando frisar que o nosso principal objetivo ainda é o de examinarmos a parte kármica e psíquica do câncer, insistindo em vos dizer que a sua cura definitiva só é possível pela integração absoluta do homem aos postulados crísticos da vida espiritual. Então ele atrelou, agora aqui, subordinou, puxando a sardinha para a nossa lata, aqui no final. Então a cura do câncer só é possível, a cura definitiva, quando nós
absolutamente integramos a nossa conduta, a nossa consciência como homens aos postulados crísticos da vida espiritual. Vou ler mais uma, depois a gente volta. Então vamos, para não ficar muito distante, vamos ver. Então, embora tenhamos subornado algumas vezes essas considerações à disciplina da causa, patologia e terapêuticas médicas do vosso mundo, então, às vezes subordina isso, que é a causa e a própria terapêutica. A terceira causa morte no mundo é a terapêutica, o tratamento médico. Isso são estatísticas, são fatos comprovados. Então, embora em certo tempo tenha feito isso, então subornou essa situação à causa e à terapêutica. A patologia, de acordo com a causa, vai aparecer a patologia, depois a patologia terapêutica do vosso mundo. Ele deseja apenas frisar o que cabe ao mundo dele, o mundo espiritual. Desejamos frisar que o nosso principal objetivo ainda é o de examinarmos a parte kármica. Embora ele possa fazer alguma coisa relacionando com o mundo físico, porque sabe fazer ele, o espírito, mas talvez o médium não tenha essa habilidade, ele prefere ficar aqui na parte kármica e psíquica do câncer, insistindo em vos dizer que a sua cura definitiva, que é o que nós estamos repetindo desde o início, então a cura definitiva do câncer, segundo os espíritos, principalmente aqui Ramatiz, só é possível. Então não deixa outra saída. Só é possível pela integração absoluta, não é integraçãozinha absoluta do nosso pensar, sentir, falar e agir, essa integração absoluta do homem, eu, você, todos nós, aos postulados crísticos da vida espiritual. Ou seja, eu fazia a outro que gostaria que lhe fosse feito, e tudo aquilo que nós já sabemos, o amai-vos uns aos outros como ele nos tem amado, a indulgência para com as falhas dos outros, a benevolência com todos, o perdão das ofensas, se calar para que o mais tolo possa falar, e assim sucessivamente. Nós vamos nos colocando no lugar do Cristo, nos esforçando para fazer determinado, ou guardado as devidas proporções, para ser mais exato, ou ser exatamente o que queremos dizer, vamos fazer o nosso máximo para pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Então, diante de qualquer situação menos feliz que a vida nos apresenta, pare um pouco, sintonize com a própria consciência, porque ele está lá dentro de nós, e pergunta: o que queres que eu faça dentro da minha proposta de vida e o que quero que eu te faça para auxiliá-lo na gerência do organismo chamado planeta Terra. Consequentemente, não podemos defender qualquer tese de contribuição acadêmica para a cura definitiva do câncer e que se situe sobre as exigências das minúcias da nomenclatura médica, porquanto o próprio médium que recepciona o nosso pensamento não é médico e sua faculdade é intuitiva. Bastando-nos que já explique razoavelmente a ação da lei kármica disciplinando a manifestação cancerígena. Então, consequentemente, mediante o que foi dito, não podemos defender, porque ele não vai defender qualquer tese de contribuição acadêmica para a cura definitiva do câncer, porque nenhuma delas vai conseguir essa proeza, porque ele já disse que somente o abraçar totalmente os postulados do Cristo que vai nos propiciar a cura definitiva. Então ele não vai defender qualquer tese e não vai menosprezar também.
e que se situe sobre as exigências das minúcias da nomenclatura médica. Porquanto, o próprio médium, se ele não é médico, ele não tem os caracteres para que ele possa discorrer mais minuciosamente a respeito de certas teses até. Que recepciona o nosso pensamento, não é médico e sua faculdade é intuitiva. Aqui, ele próprio atualiza. Se a faculdade é intuitiva, se ele tivesse o conhecimento médico, num relance ele entenderia tudo que o Ramatiz quer dizer a respeito da medicina. Como não é médico e às vezes não fora médico anteriormente, com certeza que não foi, então ele não tem os caracteres, as informações no seu psiquismo, que é o que o espírito vai usar, a sua cultura e ao mesmo tempo a sua transformação moral. Então, bastando-nos, então sobra o que para ele? Que já, por intermédio do médium, explique razoavelmente a ação da lei kármica. E essa lei kármica, o que ela faz? Disciplinando a manifestação cancerígena. Então, se eu sei as causas kármicas do morbo deletério que causa o câncer, que é o karma do prejuízo que damos aos outros, entendendo isso, e agora fazendo a outrem somente o que gostaria que nos fizesse, e quando a vida vem nos cobrar a dívida, a gente paga com serenidade, no sentido de transformar a nossa atitude. Se a vida está nos cobrando novos pensamentos, renovemos o pensamento. Se está nos cobrando a bondade ao invés da maldade, vamos mudar para a bondade. Então, a benevolência ao invés da maledicência, vamos para a benevolência, vamos exercitar. A indulgência ao invés da crítica, o perdão ao invés do julgamento e assim por diante. Então, o câncer, embora não se possa provar o seu contágio frontal entre os seres humanos, sob visível observação de laboratório, é capaz de ser transplantado ou contagiar o mesmo hospedeiro que já o manifestara anteriormente. Aqui eu vou avançar, não vou explicar aqui primeiro. Então, o câncer, embora não se possa provar, então ninguém consegue provar o seu contágio frontal. Então, eu estou canceroso, aproximo de você e contagio você. Então, entre os seres humanos, isso não acontece. Sobre visível observação de laboratório, não se percebe isto. Então, ele é capaz de ser transplantado. Eu posso tirar uma célula cancerígena e colocar no seu universo. Ou contagiar o mesmo hospedeiro. Isso é possível, que já manifestara anteriormente, se não mudou o morbo deletério, a conduta. Se permanece com a mesma conduta, eu posso tirar o câncer de você, se você possui, e colocar no meu universo. No lugar que está no seu universo, se eu não mudei no meu, há a possibilidade dele alastrar por aqui, porque eu tenho o canteiro fértil para que isso aconteça, ou tirar até o tecido de mim mesmo, esperar sarar, depois volta com o tecido que ficou lá incubado, né, hibernando, traz ele para o meu universo, há uma recidiva porque não mudou a causa, não mudou o contexto psicobiofísico, nem moral, nem espiritual. É por isso que alguns cancerologistas argumentam não ser conveniente praticar-se quaisquer incisão cirúrgica nos neoplasmas, nem mesmo no caso da biópsia, para comprovar-se o diagnóstico de sua malignidade, pois asseguram que as células cancerosas podem se irritar, ficar bravinhas agora, nervosinhas, se movimentar,
E nesse movimento, que o irritar não significa só ficar bravinha e nervosa, é o movimentar, porque mexeu com elas, aí elas vão propagar morbosamente pelo organismo do paciente. Vamos supor que está ali o tecido quietinho e não mexeu, ele entra na corrente sanguínea. Aí vai levar para todos os locais, se já estava o processo ali definitivo ou definido e quer-se a comprovação. E quando mexe com caixa de marimbondo ou mexe com os marimbondos, já sabe o que acontece. Então é por isso que alguns profissionais da área médica, oncologistas ou cancerologistas, eles argumentam ser conveniente, não ser conveniente praticar-se quaisquer incisão cirúrgica em neoplasmas. Use outros métodos, menos incisões. Nem mesmo no caso da biópsia. E mesmo falando isso, para quem não estuda isso, não vai ouvir nada disso e não vai acreditar nisso, se não conhece a parte espiritual. Então não fazem isso para comprovar o diagnóstico de sua malignidade. Tem outros meios para fazê-lo. Pois esses profissionais asseguram que as células cancerosas podem se irritar, não só se agitar, se rebelar, mas se movimentar de um tecido para outro, propagando morbosamente pelo organismo do paciente, principalmente entrando na corrente sanguínea e onde tiver o órgão mais frágil e a perturbação verbal e emocional mais intensa, principalmente se ele está lá no intestino grosso, a tendência é ele vir para o fígado e assim sucessivamente. Então, no entanto, sabemos que a recidiva da rebelião celular só se efetua quando também continua a alimentação mórbida oculta no perispírito, pois a energia letal mínima que algumas células físicas possam carregar no seu núcleo e afetar a intimidade dos tecidos sadios circunvizinhos ou à distância, não é suficiente para produzir novo foco cancerígeno secundário. Então, ali nas adjacências pode acontecer, mas no outro setor, não. Ela não tem essa capacidade, salvo se lá já está previamente a perturbação. Então, no entanto, sabemos que a recidiva da rebelião celular somente se efetuará quando também continuará esta alimentação mórbida, oculta no pensamento, no sentimento, palavra e atitude, que vai refletir no perispírito e depois ser drenada para o físico. Pois a energia letal mínima que existe em cada célula, mais que ela possa carregar no seu núcleo e afetar a intimidade dos tecidos sadios circunvizinhos, que está ali próxima, ali ela pode fazer isso, pode infectar, pode contagiar, a distância não é suficiente para produzir novo foco cancerígeno secundário. Então, ali circunvizinho ou a distância de acordo com a frequência, onde está o morbo deletério. A situação naquele ambiente, conforme já falamos. Então, ela não tem capacidade para isso se lá não existe a perturbação. Mas se existe tanto circunvizinho ou a distância, isso pode acontecer, como a gente já tinha falado um pouco antes. Neste caso, é o próprio indivíduo que ainda se encontra contaminado astralmente, que nutre o terreno mórbido para um novo surto de câncer. Então, contagiar é uma coisa,
Nós vamos contagiar o outro e contaminar é outra bem diferente. Então, neste caso, é o próprio indivíduo que ainda se encontra contaminado astralmente. Então, ele se contaminou com as situações, com a fofoca, maldade, maledicência, isso ou aquilo. Então, ele foi contaminado por esse morbo deletério do comportamento humano e não contagiado. Então, se alguém é maledicente, é maldoso e etc., fofoqueiro, ele não vai contagiar o outro. E também não vai contaminar o outro se ele não se permite ser contaminado. Que vai nutrir o terreno mórbido que o novo surto de câncer vai aparecer. Então, um contágio, sem nenhum comportamento semelhante, eu colocaria o meu universo próximo do outro, eu adquiriria a enfermidade por contágio. Agora, contaminação é outra coisa bem diferente. Eu vou me predispor, criar a ambiência, carrear o morbo deletério e criar a realidade no meu próprio universo. Tanto que na falsa pandemia não fomos contaminados, tão poucos contagiados, não fomos contaminados pelas ideias perturbadoras por nada que foi ofertado. E não fomos contagiados porque abraçamos todo mundo que dizia estar positivo e não aconteceu nada. Não tinha ambiente nem para um nem para outra coisa. Então, as criaturas que já estão isentas de qualquer resíduo mórbido não são capazes de nutrir o terreno para novos neoplasmas malignos e nem serão contagiadas, mesmo quando forem inoculadas com o conteúdo de qualquer tumor cancerígeno. E foi um desafio que fizemos certa feita, falando, pode inocular em nós o chamado vírus Vou mudar a frase, aliviar um pouco. Imagine aí uma doença letal que pode dizimar em pouco tempo. Não vou fazer a provocação. Então você pode colocar em nosso sangue. E já fizemos isso, colocar o nosso sangue aqui e o contaminado aqui, e o nosso sistema imune, frente à síndrome da deficiência imunológica adquirida, que você sabe a sigla. Então, o nosso sistema imunológico, praticamente os nossos macrófagos devorando os elementos que seria os que vão levar ao contágio ou esse processo até de contaminação, dependendo da situação psíquica. Então, a sua ou a energia psíquica mórbida do contexto poderia contaminar-nos e não há essa reciprocidade. Então, as criaturas que já estão isentas de qualquer resíduo mórbido da maldade, maledicência, mentira, inveja, ciúme, calúnia, difamação, etc., não são capazes de nutrir o terreno para novos neoplasmas malignos e nem serão contagiadas se conviver com pessoas que os possuem ou os que os edificaram, mesmo quando forem inoculadas com o conteúdo de qualquer tumor cancerígeno ou qualquer tecido infectado. Também não existe uma hereditariedade de pais para filhos, no sentido específico de transmissão física dos genes mórbidos do câncer. Mas, às vezes, pode acontecer que participem da mesma família descendentes cancerígenos com muita afinidade psíquica e também eletivos para o mesmo tipo de doenças.
Então, se eu elegi aquele meio com aquelas características para desenvolver e drenar esse morbo deletério, isso pode acontecer. Então, também não existe uma hereditariedade de pais para filhos. Então, os filhos não vão responder pelos pais. Os pais chupam a uva, os dentes dos filhos não vão nascer estragados, como já dizia Ezequiel, o profeta. E vice-versa. Isso no sentido específico da transmissão física de genes mórbis do câncer. Como muitos profissionais da saúde assim pensam, e aqueles que falam que herdaram de seus pais doenças cardíacas, isso é papo furado, porque a biologia molecular e vários outros estudiosos da causa sabem que somos herdeiros de nós mesmos. Doença alguma tem a capacidade de vir de outro universo para o nosso. Agora, se abrirmos o nosso psiquismo, no caso da contaminação, falar da vida alheia e tudo isso que já falamos, nós vamos nos contaminar com a perturbação do contexto. E vamos nos contagiar se ficarmos próximos de um depressivo, por exemplo, pode haver um contágio. Se você não se cuidar, você fica depressivo também. Mas às vezes podem acontecer de eu participar da mesma família com descendentes consanguíneos que tenha, vamos falar assim, a ambiência, e eu vim naquela ambiência para corrigir certas situações, eu tenho essa afinidade psíquica com aquele meio, com aquela família, e também eu elegi aquele cenário para o mesmo tipo de doenças, porque eu preciso drenar esse morbo deletério do perispírito para o corpo. Então, aproveitei aquele contexto, aquela situação, para fazer essa drenagem num processo de transformação. Então, o cancerologista, então, se surpreende quando, ao estudar os ascendentes biológicos hereditários do canceroso, comprova que um dos seus progenitores sucumbiu de câncer. Então, o pai morreu de câncer, já fica ali de antenas ativadas. O que, então, lhe fortalece a convicção de existir a transmissibilidade infecciosa sobre as leis físicas. E não é verdade. É apenas a coincidência de alguém que escolheu o mesmo meio para passar por situações semelhantes. Por isso, esse profissional, por desconhecer o ser integral, psicobiofísico, moral e espiritual, e tira conclusões baseadas apenas nas leis físicas, acaba gerando essa confusão. Então, ele se surpreende quando, ao estudar os ascendentes biológicos hereditários, ele vai perceber no seu paciente e vai examinar os seus familiares, os seus pais, por exemplo, e comprova que os seus progenitores sucumbiram de câncer. E então fortalece a sua convicção, porque ligam uma coisa a outra, de existir essa possibilidade de transmissibilidade infecciosa sobre as leis físicas. E nós sabemos que pessoas existem como mães com câncer, gestam, e eu conheço, gestam e amamentam, e não infectaram os seus filhos. Outros não deixam que se amamente, mas nós já vimos situações e se não tem ambiência, não tem nem a infecção, nem a inflamação, nem qualquer coisa parecida em múltiplas realidades enfermiças. Em geral, as células cancerígenas não transportam vírus astrais suficientes para desencadear outra ação infecciosa quando se transferem pela via sanguínea ou linfática após a operação ou radioterapia, que pode acontecer também.
E após as 2 aulas da recidiva, vamos falar de radioterapia e as cirurgias. Então, em geral, as células cancerígenas não transportam vírus astrais suficientes para desencadear outra ação infecciosa quando se transferem pela via sanguínea. Então, não precisa temer isso se você não tem ambiência. Ou linfática, após a operação ou a radioterapia. Ponto. Seguindo, na verdade, é o mesmo agente oculto, o elemental primário subvertido, causador da primeira tumefação, que significa inchação, aumento de volume de um órgão, que é a tumoração. Tumefação que, atuante no mundo astral, lá no perispírito, na mente, desce da contextura do perispírito e, através do duplo etérico, o modelo organizador biológico, o corpo vital, converge para a carne e provoca a recidiva. Assim que se lhe oferece nova oportunidade mórbida. Sarei do câncer, tive alta. Volta à vida normal, falando da vida alheia, pensando, sentindo, agindo, não cuidando do que entra nem do que sai, e daqui a pouco tem o terreno propício outra vez. Então, na verdade, é o mesmo agente oculto. Mudei o comportamento, ele se pacificou, mas não totalmente. Eu não mudei o comportamento, o vai, não peques mais de Jesus, ele retorna. Então, na verdade, é o mesmo agente oculto, ou elemental primário subvertido pelo pensamento, pela magia mental, verbal e etc., causador da primeira tumefação que, atuante no mundo astral, no mundo perispiritual, mental, emotivo, ele vai descer da contextura do perispírito, desde a dimensão, nós chamamos de mental, até o modelo organizador biológico, ou duplo etérico, através então, desse Elan, ou esse elemento que faz a ligação entre o perispírito de fato, o mundo astral, ao mundo físico, que é o que nós chamamos de modelo organizador biológico. Então vai convergir para a carne e provocar a recidiva, porque houve a extração ou o cuidado com o que estava aqui na carne, aparentemente sumiu, não mudei o comportamento, daqui a pouco retorna outra vez. Então, assim que ele oferecer nova oportunidade mórbida. Como nós vemos com várias pessoas, fazem a rádio, a químio, reclama, maldiz, briga com o médico, está se complicando, porque ela dilacerou uma infinidade de seres que estavam já infectados. Aparentemente poderia parar por ali, ela não muda o comportamento, as pessoas à sua volta não mudam também, porque a prova é para todos. Ela pode voltar a adoecer, pode haver essa recidiva mais drástica, ela pode perder a vida e às vezes o outro, como nós falamos, que pode depois lembrar do que não fez para ajudar e se culpar de forma tamanha, contrair o câncer e morrer também. Então o câncer só estaciona ou se extingue no seu curso destruidor quando também haja se esgotado totalmente para o corpo físico o conteúdo tóxico astralino, ou, tem outro meio, volatizado, sublimado do perispírito por força mental, da mudança de pensamento e de alto nível espiritual, esta força mental e emotiva também. Então, o câncer só estaciona, dá um tempo,
ou se extingue, no caso do corpo físico, no seu curso destruidor que está dilacerando o corpo, quando também haja esgotado totalmente para o corpo físico o conteúdo tóxico astralino. Então, aquele morbo deletério. Então, houve o esgotamento total? Houve. A mudança do indivíduo alterou? Se alterou, tudo bem, parou por aqui. Ou ele pode, como no nosso caso, percebendo isso no mundo psíquico, por isso, manifestações cancerígenas. Passamos por 16 processos que estavam lá na mente, no perispírito, no astral. Alguns começou a dilacerar aqui. Então, nós conseguimos volatizá-lo, que é o processo de desintegração do que foi criado com a maldade com a bondade, da calúnia com o processo de correção, que é da maledicência com a benevolência, da maldade com a bondade, da mentira com a verdade. Nós fomos volatizando, sublimando isso com o poder do pensamento, da mudança de comportamento, das emoções e sentimentos, pela força mental disciplinada de alto nível espiritual, amor incondicional. Não esperar mais nada de ninguém, servir pelo simples prazer de ser útil. Esforçar para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sem aguardar compreensão de quem quer que seja. Então, desde que haja sido vertido, esgotado para o físico, todo o veneno psíquico para a carne, o cirurgião, ao extirpar um órgão ou mesmo ou membro contaminado, que significa esse verter, lá, transbordado, que transbordou, cujo líquido foi drenado. Então, desde que haja sido vertido todo o veneno psíquico para a carne, o cirurgião, ao extirpar um órgão ou membro contaminado, que estava contaminado ali pelos elementos, também elimina com a tumoração, que arrancou o tumor, a derradeira carga mórbida oculta, desaparecendo assim qualquer probabilidade de recidiva cancerígena se a pessoa mudar o comportamento. Se não mudar, pode voltar. Então, desde que haja sido vertido todo o veneno psíquico, eu já mudei o comportamento, mas já chegou até a última gota por aqui. Veio tudo para a carne, o que eu não consegui mudar lá, no perispírito. E se eu mudar o comportamento, o cirurgião vai extirpar porque esgotou totalmente. Está ali no órgão X ou no tecido Y. Retirou, extirpou o órgão ou membro que estava contaminado, que estava manifestando, servindo de elemento para a drenação. Também vai eliminar, com essa tumoração que foi extraída, a derradeira carga mórbida oculta. E se eu não arranjar mais encrenca nenhuma na maldade, mentira, etc., vai desaparecer totalmente e assim não haverá recidiva. A cura se acontecerá no físico e já aconteceu no mundo psíquico emocional. E aí, o que acharam? Foi menor a aula, mas com bastante conteúdo para meditar. Então veremos na segunda parte o que terá para nós. Poderíeis dar-nos algum exemplo, algo material, que pudesse esclarecer-nos melhor esse assunto? Então houve um interesse maior. Repetimos, a recidiva cancerosa só ocorre quando ainda continua a circular o elemental virulento no perispírito do operado e capaz de nutrir nova tumoração. Só vai haver recidiva se tiver esse cenário.
quando o cirurgião opera, apenas elimina o ponto de apoio físico em que se firmava subrepticiamente. O miasma. O que é repticiamente? Subrepticiamente. De maneira subreptícia. O que é isso? Através de meios ilícitos, ilegais e imorais também. Então, quando o cirurgião opera, apenas elimina o ponto de apoio físico em que se firmava subrepticiamente o miasma, invisível e responsável pela desarmonia na base coesiva das células. Porquanto, é perfeitamente lógico que os ferros cirúrgicos não podem exterminar o processo mórbido do perispírito, só a transformação moral do indivíduo. Porventura, deve-se considerar esgotada a água de um reservatório só porque se retira dele um vasilhame cheio de líquido? Só porque eu tirei um tecido, um tumorzinho ali, esgotou as possibilidades cancerígenas no físico? Não. E nós sabemos que não mesmo. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.